Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia. Sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo, e aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: Sim. Então Jesus acrescentou: Assim, pois, todo mestre da lei, que não se torna discípulo do reino dos céus, é como um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. O evangelho de hoje traz esta parábola, mais uma vez falando sobre o reino dos céus, e Jesus o compara como essa rede lançada ao mar. Esta é a sétima parábola de 8 contadas por Jesus, que nós estamos acompanhando desde a parábola do joio e do trigo. Queridos irmãos e irmãs, essas afirmações de Jesus, seus ensinamentos por meio das parábolas, apresenta de modo claro essa separação que haverá no final dos tempos entre bons e maus. Queridos irmãos e irmãs, quando Jesus falava do joio e do trigo, nós vamos colocar ênfase na paciência de Deus. Deixa crescer também o joio, quem sabe ele não se converte. Já nesta parábola, essa rede lançada ao mar, que apanha todo tipo de peixe, nós vamos ter outro foco. É o destino final daqueles que rejeitarem a Cristo como Senhor e Rei. Vai haver uma separação. Jesus fala do final dos tempos. É uma parábola escatológica, ou seja, os anjos do Senhor virão separar os bons dos maus. E Jesus explica esta parábola justamente de maneira curta, direta e objetiva. As três palavras vão dar uma sequência ao ensinamento de Jesus: curto, direto e objetivo. Ele está falando apenas para os discípulos. Por isso ele pergunta: compreendestes isso? Sem explicar muitos detalhes, como ele explicou na parábola do joio e do trigo. Irmãos e irmãs, as parábolas de Jesus têm símbolos e alguns sinais. A rede lançada ao mar é o encontro de cada um de nós com Deus. Essa rede é a pregação do Evangelho. É lançado, anunciado. No entanto, uns acreditam, outros duvidam. Uns aceitam, outros rejeitam. Mas o Evangelho deve ser pregado a todos. Por isso é importante ler, meditar a palavra do Senhor e também comunicar, transmitir, ensinar os valores do Evangelho. Todos devem escutar os ensinamentos de Jesus. É missão da igreja, é a minha missão, é sua missão como cristão lançar as redes, fazer a sua parte para que o nome de Jesus seja conhecido. Outro sinal importante são esses peixes bons e os maus. São as pessoas que respondem ao lançar das redes. Nós sabemos que existem pessoas que são transformadas em pessoas boas e obedecem a Deus. Então, quando o evangelho é pregado,
enquanto outros rejeitam. E aqui Jesus coloca como maus. Maldade está no interior, está no coração, está dentro da pessoa. E essa maldade faz com que alguns desprezam o Senhor, rejeitam o Senhor. De que lado nós queremos ficar hoje e no julgamento final? Queridos irmãos e irmãs, aí Jesus vai falar dessa separação. É um julgamento inevitável. A morte um dia vai chegar para todos nós. Iremos prestar conta da nossa vida. Irmãos e irmãs, é Jesus esse rei que vem ao nosso encontro e um dia determinado ele vai se manifestar em plena justiça para aqueles que foram seus amigos ou seus inimigos. E esse rei, ele vem trazer essa mensagem de paz para todos. Esse rei justo e bom traz uma mensagem de arrependimento para aceitarem com Jesus um tratado de paz. Jesus não quer inimizade conosco. Queridos irmãos e irmãs, nós podemos dizer ainda que o Senhor nos convida a sermos peixes bons, não peixes estragados. O peixe bom, ele vai ter o perfume de Cristo, o odor de Cristo, o bom e santo perfume do Senhor. É o perfume da santidade, é o perfume das virtudes, da prática da caridade, da prática do bem. Esse peixe mau que é separado, ele vai ter cheiro de morte. E se não se converter, pode ir para a morte eterna. Esta mensagem é uma mensagem para a nossa conversão, para não perdermos a verdadeira vida, a eternidade ao lado de Deus. Vamos ser peixes bons que acolhem a mensagem do Evangelho, se deixam envolver pela rede de Cristo, que é a nossa igreja. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.